Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu converso com Décio Pessim, CEO da rede de idiomas CNA, sobre política e economia. Décio, a gente falou um pouco no último bloco sobre a crise econômica, sobre a expectativa sua de crescer esse ano e o próximo ano, até com a abertura de novas lojas. Você disse até que parou um pouco nos últimos anos, nos últimos 2 anos, 2015 e 2016, vocês esperaram para ver o que acontecia. E agora, o que você acha que vai acontecer? Diante dessas eleições que a gente tem aí esse ano, reformas para serem feitas, como é que você está enxergando o cenário político e econômico? Carlos, o cenário econômico sofre com algumas coisas que acontecem no Brasil, e talvez só no Brasil. Esse ano a gente sofreu o cenário político interferindo um pouco no econômico, a incerteza da maciça maioria das pessoas, ou quase de todos, para não falar todos, do que vem por aí nas eleições desse segundo semestre. Traz uma incerteza para o empresário, traz uma incerteza para as famílias, para o consumidor. O índice de confiança de ambos também, se não fica estável, não cresce em momentos como esse, e traz uma questão de consumo de forma mais moderada para o mercado. Tanto é que a economia nossa esse ano deve aí refletir um crescimento máximo de 1,5%, se não for revisada novamente, porque começamos a falar no começo do ano em 3%. 2,5%, 2,2%, 1,8%, já estamos falando em 1,5%, 1,4%. Politicamente, eu acredito que nós precisamos passar por um momento, por mais um ano sem as reformas que a gente tanto esperava. Infelizmente, com essa incerteza política, a gente não vai passar pelas reformas estruturais que tanto são necessárias para o Brasil tirar algumas amarras que seguram a própria economia. E o que nós esperamos é que quem venha com esse compromisso de fazer as mudanças necessárias, e que essas mudanças sejam rápidas, que essas mudanças venham dentro de um programa de governo responsável, dentro de um programa de governo que traga no seu primeiro, no máximo no seu segundo ano de governo, as mudanças que nós precisamos, estruturais, quer seja de reforma política, reforma da Previdência, as reformas que nós precisamos para destravar a economia brasileira. Você consegue enxergar algum candidato que tenha esse perfil? Eu acho que a gente precisa olhar para candidatos que tenham um maior equilíbrio, que nos tragam o mercado à frente, o mercado como prioridade, né? Hoje não está claro ainda, a gente realmente não tem o cenário político definido ainda. Então, os candidatos que hoje existem registrados ainda estão tentando alianças, tentando fazer os seus vice-presidentes, ainda não está definido. E o quanto o vice-presidente tem sido importante nos últimos anos no Brasil. Precisamos até de um debate de vice-presidente. Exatamente, né? Nos últimos anos a gente tem que olhar muito para isso. Vice-presidente, vice-governador, vice-prefeito. A gente tem que olhar com bastante carinho hoje, não a pessoa, mas a composição da chapa. Da chapa. E isso ainda está muito indefinido. Eu acho que esse ano a gente vai ter uma eleição que, para nós, é um prazo muito curto de definição. Acho que para nós, diferente de anos anteriores em que a polarização era mais clara e a decisão das pessoas era mais clara, com maior antecedência, esse ano a população, a maioria das pessoas ainda não se decidiu por essa indefinição política de chapas, de composições. Agora, do ponto de vista do CEO de uma empresa que fatura 800 milhões de reais, que tem 400 mil alunos, 400 mil. Né? Uma rede com quase 600 escolas. Quando você vai tomar uma decisão de investimento, de expansão, muito se olhava só para a economia. Hoje você olha para a política também?
olha, nós temos cenários em que desde 2014 o nosso conselho, junto com a diretoria, tinha um cenário em que é pró-mercado e um cenário em que a gente sabia que eventualmente poderíamos passar por alguns problemas nos anos seguintes à eleição de 2014. E foi um pouco do que aconteceu em 15 e 16, com queda de PIB brusca de 4,4, depois ajustada para 3,5, mas que abalou muito a economia, abalou o emprego, abalou a confiança das pessoas. Que a gente, desde o ano passado, vem tentando sair com um crescimento de 1% o ano passado, esse ano também deve repetir mais ou menos isso. Uma confiança um pouquinho maior do consumidor do que no meio da crise, mas as pessoas realmente estão olhando para esse cenário de o que vai acontecer. Você acompanha boletins de política? Tem que acompanhar. Nós temos que acompanhar hoje boletins políticos e boletins econômicos, né? Conversar com economistas, chefe de bancos, de consultorias, para fazer nosso planejamento estratégico para curto prazo e para médio prazo, que pode ou não ser impactado por algo que venha a acontecer. Mas o que a gente espera é que, independente de quem venha a ser o presidente, o governador, o prefeito da cidade, que sejam pessoas com a responsabilidade fiscal, com a responsabilidade de fazer as reformas e aquilo que é preciso ser feito, de fato. Na crise, você perdeu alunos? Perdemos, todo o mercado perdeu. Na verdade, a educação como um todo sofreu. O mercado de idiomas, todo ele teve perda. E nós Perdas de quanto? Nosso mercado chegou a perder cerca de 20% dos alunos, na média. Nós tínhamos quase 3% da população brasileira estudando inglês em 2013, que foi uma pesquisa que nós rodamos naquela época. Rodamos uma pesquisa agora, hoje nós temos cerca de 2% da população estudando inglês hoje no Brasil. Então vai demorar um pouco para voltar aos patamares de 2013. Hein? Já vem voltando. A nossa projeção é que esse patamar de 13 volte em 2019. Essa é a nossa... 6 anos depois para voltar ao mesmo patamar de 2013. Agora, em 2018, a gente já... 13 foi o pico, né? 14 se manteve, por isso a gente não reflete 14, 13 e 14 foram anos... 14 foi um ano de manutenção frente a 13, 15 e 16 houve uma queda no mercado, 17 e 18 já está acontecendo a recuperação. 17 foi um ano de boa recuperação, 18 tem sido um ano de razoável recuperação. Esperávamos que 18 fosse o ano da recuperação plena. E eu agora, revendo os números também, como o mercado revê o PIB, revendo os números para esse ano, a gente espera que 2018 a gente não consiga chegar ao patamar, mas 2019 com certeza nós chegaremos. Então você está animado com o ano que vem? Eu estou muito animado, Existe uma demanda represada no nosso setor muito grande. O nosso setor pode quadruplicar assim que acontecer condições no mercado para que isso possa acontecer. Nessa mesma pesquisa que aponta que 2% da população estuda inglês, 3% da população já estudou inglês e se considera feliz com o nível alcançado, 6% da população estudou e abandonou em algum momento, mas 8% da população brasileira diz que quer estudar inglês. Quer colocar os seus filhos ou estudar inglês porque entendem que a educação é o que vai transformar a vida dessas pessoas. Então essa pesquisa apontou para a gente que é como diz o professor, é copo meio cheio e o copo meio vazio. 19% da população brasileira entende que o inglês é relevante. Então 81% da população entende que não vai estudar inglês. Tá, mas se eu tenho um mercado hoje de 2% de penetração e 8% da população diz que quer estudar, assim que houver condição econômica, assim que ele puder, ele vem fazer a matrícula nas escolas de inglês, esse mercado pode quadruplicar nos próximos anos. E eu estou muito otimista, sim.
não só com a pesquisa, mas com o que vem acontecendo em 2017 e 2018. 17 e 18 o crescimento do PIB foi 1%, 17 a gente cresceu 15%. 18 o crescimento do PIB ele é cerca de 1,5% e a nossa projeção para esse ano vai de 9 a 12% de crescimento. Maravilha. Vamos torcer para que dê certo, para que o país cresça e a gente volte a sorrir, né? Eu acho que a população, nós brasileiros, temos uma responsabilidade para que isso dê certo. Não é torcer, mas nós temos a nossa parte, nós temos que fazer a nossa parte. É nas urnas que a gente É ali. É isso. É ali. Tá jóia. Muito Tá bom. obrigado, Décio. E no próximo bloco conversaremos sobre carreira e liderança.